A gente vai estudar agora, na primeira parte desse capítulo 3, a língua como sistema em uso. A língua é composta por 4 sistemas linguísticos: semântica, léxico, discurso e gramática. Na aula de hoje, nós vamos ver semântica e léxico. A semântica analisa o sentido das palavras e das construções. Mas o que significa isso? Vamos lá. Tem essa tirinha aqui que a gente vai ler e vai interpretar ela. Diz o seguinte: eu nunca tirei a minha aliança desde que eu me casei, disse o senhorzinho para sua secretária. Agora eu nem consigo tirar. E tá ele ali fazendo força para tentar tirar a aliança da mão. A secretária fala: não tem medo de que ela interrompa a sua circulação? Ela pergunta para ele. Ele responde: minha circulação foi interrompida no dia em que eu me casei. O sentido da palavra circulação é o mesmo da fala da secretária do general? Esse senhorzinho é um general. E o sentido da expressão circulação interrompida quando dita por cada um? Explique. Vamos analisar junto. Não, a secretária usa a palavra circulação no sentido de circulação sanguínea, quando ela, inclusive, fala para ele se ele não tem medo que interrompa a sua circulação. Já o general diz a palavra circulação no sentido de liberdade, entre aspas. A interrupção, portanto, para a secretária é a da corrente de sangue no dedo e para ele é a de sua liberdade. Que elementos nós consideramos para indicar os sentidos da palavra circulação na tira? Bom, a gente sabe que a tira é um gênero textual que produz um efeito de humor por meio da quebra da expectativa. Assim, seu conhecimento de mundo ele é mobilizado para identificar na fala do general minha circulação foi interrompida num dia em que eu me casei, um sentido inusitado, diferente ou implícito, porque ele não está dizendo de forma mais direta, mas sim nas entrelinhas. A ideia de casamento como uma prisão, resultando na privação de liberdade, especialmente do homem. É um estereótipo social fortemente explorado pelo humor. O conhecimento linguístico do leitor que lê a tira o ajuda a compreender sobre esse texto também a partir dos diferentes sentidos das palavras, circulação e aliança, que pode ser um simples anel ou um símbolo do compromisso do casamento. Por que o gênero textual, como diz aqui no início, produz um efeito de humor por meio da quebra da expectativa? Porque ele justamente vai utilizar a ironia, o humor, para fazer alguma crítica de alguma coisa. Nesse sentido, ele utiliza a expressão circulação e aliança com uma quebra de expectativa, ou seja, ele dá um outro sentido, uma outra conotação para essas palavras. Portanto, semântica é a parte da língua que estuda o significado das palavras e os sentidos que elas podem ter de acordo com o contexto em que está
inserida. Então, ela estuda o significado das palavras e os sentidos com o contexto. Outra questão para a gente analisar. O texto a seguir circulou em adesivos de uma escola de natação, que diz: eu nado. E você, nada? É possível considerar que nesse contexto há ao menos 2 significados para o termo nada? Quais são eles? Uma forma do verbo nadar, você também nada. E o pronome indefinido, nada. Você não faz nada. Então, a gente pode considerar que nesse contexto, nesse adesivo que foi criado por uma escola de natação, o termo nada, ele pode ter 2 significados. Uma forma do verbo nadar, de praticar a ação de nadar, e a outra do pronome indefinido, nada. Ou seja, não faço nada. Esse duplo sentido é chamado de ambiguidade. Vocês vão ver muito o termo ambiguidade nas questões de interpretação, que vocês vão começar a fazer. Você acha que ele é prejudicial para a compreensão do enunciado? O que está escrito, ou seja, o nosso enunciado, eu nado e você nada, vocês acham que essa ambiguidade, ela prejudicou a compreensão do enunciado? Não, ela não prejudicou, porque a ambiguidade não é um deslize, um equívoco, um erro. Pelo contrário, ela foi criada de forma proposital, como um recurso para chamar a atenção dos interlocutores. Terceira questão para a gente analisar junto. Agora imagine a seguinte situação. Mãe e filha estão conversando e concordando sobre a importância de manterem hábitos saudáveis. A mãe, sabendo do sedentarismo da filha, diz: eu nado. E você, nada. Nesse contexto, como essa fala poderia ser interpretada neste contexto aqui? Poderia ser compreendida como uma imposição, algo como: deixe de ser sedentária e vá fazer alguma atividade física. O segundo conceito da aula de hoje é o léxico, que tem foco no sentido do vocabulário. Mas o que significa isso? Vamos compreender melhor. Na prática, nós esquecemos de que uma língua, além de uma gramática, tem também o léxico. O que quer dizer léxico? É o conjunto de palavras à disposição dos falantes, as quais constituem as unidades de base que construímos o sentido de nossos enunciados. Então, nós temos um conjunto, um acervo de palavras à nossa disposição, a nós falantes. E através desse conjunto de palavras, desse acervo de palavras que tem à nossa disposição para a gente se comunicar, a gente constrói o sentido dos enunciados. Para a gente ter uma ideia da riqueza do léxico da língua portuguesa, ou seja, as centenas, milhares de palavras que tem à nossa disposição para a gente se comunicar e para a gente escrever, né? Vejamos alguns números que constam no dicionário Wise da língua portuguesa. O dicionário contém 228.500 entradas, 376 acepções,
antônimos, 26.400 antônimos e 57.000 palavras arcaicas. De acordo com um levantamento feito pela Academia Brasileira de Letras, a nossa língua tem atualmente cerca de 356.000 unidades lexicais. É lexo pra caramba, né, gente? Além da extensa quantidade de palavras do nosso idioma, o que é essa extensa quantidade de palavras do nosso idioma? É o léxico. É importante lembrarmos que a língua é viva. Enquanto alguns vocábulos, palavras, expressões surgem, outros desaparecem. Assim sendo, não existe um falante que domine completamente o seu léxico, esse conjunto de palavras que tem à nossa disposição. Nem mesmo o professor de língua portuguesa sabe o significado de todas as palavras que existem, porque existem muitas, dado o seu caráter dinâmico. A língua é viva, como a gente viu no estudo das variações linguísticas, na variação histórica. Mas Moselle não se usa mais. Existe, a língua ela vai mudando conforme o tempo. Quantas primaveras? Se eu chegar para vocês e perguntar quantas primaveras vocês vão estar fazendo, vocês vão olhar para mim e vão perguntar: hã? Sim, isso é um termo muito antigo. A língua é viva e ela muda ao longo do tempo. Por isso, a gente não tem como dominar completamente o léxico, dado o seu caráter dinâmico. Segundo informações do nosso livro da FTD, a maioria das palavras tem a função de nomear seres, objetos, situações, entre outros. Por essa função, podemos distinguir, por exemplo, diferentes ações, como cooperar, falar, correr, diferentes objetos, como carro, mesa, diferentes animais, como cão, gato, leão, diferentes situações, como acolhido, solto, preso. Esse conjunto todo de palavras forma o que chamamos de léxico. Veja o esquema: palavras, classes, léxico. Isto é, falamos como? Com palavras, com o léxico da língua, organizado nos textos, em combinações, em cadeias, em sequência, conforme as regras previstas pela gramática e pela coesão e coerência textuais. Sim, a gente utiliza as regras gramaticais para falar de uma forma coesa e coerente, para que os interlocutores se comuniquem e se compreendam.